Conversar agora ao vivo aqui em áudio e vídeo com o presidente da Riachuelo, o empresário Flávio Rocha. Como vai o senhor? Tudo bem? Bom dia, seja bem-vindo à Rádio Bandeirantes. Bom dia, Pedro. Bom dia, Thaís. Quero mandar um abraço ao meu querido amigo de longa data, Cláudio Humberto, que há muito tempo não via. E muito obrigado pela oportunidade de falar aos ouvintes da Band. Tudo bem, deputado? Muito prazer em tê-lo aqui conosco. Queria começar falando de CPMF, que é a notícia do momento, né, Flávio Rocha? Um dos maiores apoiadores aí desse imposto. Aí o senhor está sofrendo resistência aí dos seus colegas empresários. Por que o senhor defende a volta desse tipo de imposto? Olha, Pedro, Cláudio Berta testemunha que essa é uma bandeira minha de longa data, porque talvez eu tenha apresentado a proposta legislativa cedo demais naquela época, mas eu acho que agora, depois desse pós-pandemia e dessa acelerada digitalização, eu acho que está cada vez mais evidente que os impostos tradicionais, que obrigam o Estado a rastrear cada deslocamento físico de mercadoria, estão evidentemente obsoletos, né? Os impostos do passado tributavam a riqueza quando ela era ganha. Ih, travou aqui, peraí. Travou a imagem ali do empresário Flávio Rocha, que está conversando conosco. O ouvinte está percebendo aí, quem usa esse tipo de conexão, né? Esse aí já percebeu que está renegociando o sinal com o presidente da Riachuelo, o empresário Flávio Rocha. Voltou, o senhor estava falando conosco aí, quando deu uma negociada no sinal aí. Peço que o senhor retome, então, a explicação a respeito dos motivos pelos quais o senhor defende um imposto nesse modelo que o governo está propondo, que está sendo chamada de nova CPMF, né, Flávio? Exato, Pedro. O que nós estamos falando é de transformação digital. E nada mais atual do que nessa época de pós-pandemia, quando até quem fale que nós estamos tendo aí 5 anos de transformação digital em 5 semanas ou poucas semanas. Isso se aplica também à questão do financiamento do Estado. O governo tem que rastrear fisicamente cada deslocamento de mercadoria. Ele tem que botar lá uma barreira fiscal na Via Dutra e ficar parando o caminhão, conferindo nota fiscal. Mas hoje, cada transação econômica, cada compra, cada venda, cada entrega de um marmitex do motoqueiro do Rappi, ou cada malote do Mercado Livre que é entregue na casa do consumidor, tem uma representação eletrônica, que é um débito e um crédito. Até muitas cadeias produtivas estão simplesmente indo para a nuvem, se desmaterializando. Na nossa época, para ouvir música, a gente comprava uma bolacha de vinil ou comprava um livro. Hoje, esses bens são fluxos de bits, eles estão na nuvem, eles não existem mais fisicamente. Não dá mais para parar um caminhão da Livraria Saraiva na Via Dutra e contar quantos livros, quantos CDs e quantos DVDs, porque esses bens não existem mais materialmente. O último vestígio que esses bens deixaram é um débito e um crédito. Então, os conceitos tributários foram feitos na época em que a mercadoria era visível, mas o pagamento era invisível. Um senhor feudal, era mais fácil ele tributar uma carrada de milho do que 3 moedas de ouro. Hoje é exatamente o contrário. A mercadoria é cada vez menos visível e quando ela ainda está representada, onde ela é material, ela é pulverizada, ela é atomizada, é a era da economia que os americanos chamam peer-to-peer, né? A economia do consumidor para consumidor, né? Hoje, a maior empresa de varejo do Brasil, Cláudio Humberto, ela é imune à IVA. A rigor, ela é um camelódromo digital. É a tecnologia unindo 11 milhões de camelôs, que não sabem nem o que é uma nota fiscal, na outra ponta, em torno de 50 milhões de consumidores. E a tecnologia junta essas pontas, literalmente, em trilhões de combinações, e o Estado atônito. Ele não sabe rastrear esse tipo de transação, porque não é mais a economia da água encanada, é a economia do spray, são micropartículas, é uma mercadoria, é uma economia totalmente atomizada, economia uberizada. Então é muito mais fácil rastrear através de uma base eletrônica, uma base moderna, que corresponde, Cláudio, a 500 vezes o tamanho da base do chamado IVA, ou do ICMS, que é o imposto mais sonegado que existe.
Então, o Brasil está preparado, através do seu sistema bancário de primeiro mundo, para dar esse grande salto. E, em vez de tributar o deslocamento da mercadoria, tributar o seu correspondente digital, que é um débito e um crédito eletrônico. Bom, o empresário Flávio Rocha foi deputado, um jovem deputado muito atuante, daqueles que de atuação estonteante mesmo. Ele chegou muito jovem, com todo o gás na Câmara dos Deputados, mas depois acabou fazendo opção pela iniciativa privada, pela vida privada, foi tocar os negócios. E, deputado, tantos anos depois, dá para olhar para trás e responder a seguinte provocação: tem perigo de o Brasil dar certo? Eu sou um otimista incorrigível, Cláudio Humberto. E quando eu vejo realmente a gente agora está caminhando no ramo das ideias boas, ou de conter o Estado, realmente nós, daquele tempo para cá, houve uma coisa ruim, que foi um inchaço brutal do Estado, né? Se lembra? Naquela época a gente já subia à tribuna para reclamar da escochante carga tributária de 20%. Hoje ela é mais do dobro disso, né? Se você considerar o déficit, o Estado já se apropria de quase a metade da riqueza que o Brasil gera, né? Como eu dizia, a carruagem ficou maior do que o boi, né? A carruagem tá maior do que a força de tração, o carrapato ficou maior do que o boi. Agora, eu acho que houve um despertar do eleitor, no sentido de conter esse agigantamento estatal, e está acontecendo uma coisa que eu já tinha até a esperança de acontecer: a gente ter realmente um Estado movido para servir, e não para os seus privilégios, não para serviço. Então, eu sou um grande otimista. Eu acho que a gente já estava tendo, antes aí no pré-pandemia, os sintomas de uma recuperação da economia, galgado no aumento da produtividade, da melhoria do ambiente de negócios, né? As pessoas voltando a investir no Brasil. Eu acho que isso vai voltar com tudo no pós-pandemia. Eu continuo sendo um grande otimista. Acho que o Brasil vai dar certo, sim. O Flávio, deixa eu aproveitar e emendar aqui mais uma pergunta relacionada a isso que você está dizendo, da carga tributária altíssima que a gente paga. O brasileiro é gato escaldado já com um aumento de impostos, não é? Porque sempre o discurso parece que na hora H vira outra coisa. Você não tem medo de que a defesa da volta de um imposto digital, com qualquer nome que seja proposto, possa aumentar ainda mais essa carga tributária? Que garantia que a gente tem de que vai haver algum tipo de compensação? Thaís, a vantagem do imposto digital é que ele alcança um enorme contingente, eu diria talvez em torno de 40%, tem setores onde é mais da metade, da informalidade, né? Essa economia que está fora do alcance dos tributos tradicionais. É a venda sem nota, é a venda com meia nota, é agora o camelódromo digital, que também é imune à IVA. Então, com isso, os 35% de carga tributária, né, são comparáveis a outros países desenvolvidos de primeiro mundo, a Suécia, a Dinamarca, os países escandinavos, até a França, cobram 35%, que é uma carga pesada, assim. Agora, no Brasil, ela é particularmente cruel, porque esses 35% não estão repousando nos ombros de 100% da economia. Estão repousando nos ombros de 66% da economia, que é basicamente o trabalhador de carteira assinada. O trabalhador de carteira assinada é o contribuinte formal por excelência. Esse jamais vai conseguir pular a cerca da legalidade. Ele não vai conseguir vender sem nota, não vai conseguir vender com meia nota. Então, você tem uma carga tributária que não tem paralelo quando você considera apenas a carga sobre a parcela formal, a parcela que vende com nota e registra funcionário da economia. Aí você vai para fantástico 66%. Um imposto automático, né, que tributasse os fluxos financeiros, iria diluir esta carga, desonerando a parcela formal, o pequeno empresário que vende com nota, o trabalhador de carteira assinada, e convidando uma extensa camada da economia do brasileiro, que é crescente, que está completamente fora do alcance dos tributos tradicionais. Então, todos pagam e todos pagam menos. Eu vejo aí na mídia se falar, criar novos impostos, não é nada disso. A ideia é ir gradualmente reduzindo todos os impostos, a começar pelo pior dos impostos que tem, que é a tributação sobre a folha de pagamento, né?
É um absurdo quanto se cobra sobre as folhas de pagamento, pelo simples fato de que é fácil tributar a folha de pagamento. A carga tributária no Brasil não está distribuída em função de justiça social, de progressividade. Quando você chega a esse nível de estresse, de sobrecarga das bases tributárias clássicas, a lógica é arrancar o dinheiro de onde ele estiver. E onde é fácil tributar? É fácil tributar justamente nos produtos de consumo de massa, energia elétrica, telecomunicações, né? Por que é que uma conta de luz de uma família pobre tem 37% de ICMS, mas um anel de brilhantes de R$ 1 milhão tem 12%? Porque o anel de brilhante está num setor que é 90% informal. Então não adianta aumentar a carga, que você vai apenas empurrar o restinho de formalidade para informalidade. Ao passo que não existe informalidade, não existem hidrelétricas informais, não existe empresas de telecomunicações informais. Então isso é um grande fator de injustiça social. Agora, Flávio, a tributação do futuro, que é a tributação eletrônica, o microimposto, né, com a pequena alíquota sobre uma base 500 vezes maior, vai realmente corrigir essa distorção e distribuir de forma muito mais justa a carga tributária e de uma forma muito mais barata de cobrar, né? Uma forma automática. É uma linha de programação em 200 computadores e 200 bancos que, sem emitir DARF, sem essa burocracia caríssima, consegue financiar o Estado de forma imune à sonegação. Mas, Flávio, há uma guerra de comunicação aí a ser vencida, né? Para a adoção desses impostos. Na verdade, a classe média, que não entende muito do assunto, né, tecnicamente, né, como você demonstra ter pleno conhecimento disso, mas assim, a classe média não sabe direito, né? Na verdade, ela hoje chama o Uber e não tem uma taxa sobre o pagamento que ela faz para a corrida, né? Encomenda uma comida pelo iFood e aquela transação digital ali, para ela, certamente está embutida ali os impostos, ISS, não sei o que e tal, mas assim, não tem CPMF ali, né? Não tem uma taxação em cima da transação digital. Como dizer a essas pessoas que é justo que passem a pagar esse novo imposto? Que é um imposto que na cabeça das pessoas leigas, né, não existe, não é nem na cabeça delas, não existe na prática, né, no dia a dia delas, né? É um imposto que não preocupa as pessoas. Portanto, será um novo imposto, né, adotando-se essa ideia. Como dizer a essas pessoas, como convencê-las de que é justo fazer isso, é justo fazer essa cobrança? Bom, Cláudio, o efeito é extremamente positivo na forma como está sendo proposta aí, né? Primeiro, a primeira ideia, acho que a quarta fase aí da reforma tributária, eu acho que é a única realmente boa, né? É você desonerar a folha e colocar um imposto de 0,2% sobre a transação. Com isso, você já tem um efeito imediato sobre os salários, né? Porque aumenta a demanda por emprego e as folhas de pagamento crescem, que são 20% vão para o governo, e esses 20% vão ficar nas folhas de pagamento, aumentando a demanda por mão de obra. Então, logo nessa conta, o trabalhador de carteira assinada já ganha 20% e vai ter deduzido 0,2%, né? Já é um forte ganho. Depois você vai partir para substituir aqueles impostos que estão sorrateiramente escondidos nos preços dos produtos. Começando pelo mais complicado, que é o PIS/COFINS, que em média onera 9% os produtos. Isso talvez precise de mais 0,1% da tributação eletrônica. Então, gradualmente, quando você chegar por volta de 1% de alíquota sobre a transação, você já vai ter eliminado todos esses impostos, primeiro os que oneram em 20% os salários e aqueles que oneram em média 40% os produtos. Então há um grande ganho, é um aparente milagre. E aí você pode até me perguntar, que milagre é esse? Todo mundo ganha e o governo continua arrecadando a mesma coisa? Eu lhe respondo, o milagre está no fato de você, através da tributação eletrônica, alcançar esse enorme contingente que não vende, que não emite nota fiscal, que não registra funcionário, mas é a economia que está circulando via sistema bancário e agora pelos novos sistemas de pagamento que já estão se disseminando, como o Pix, né, que vão aumentar ainda mais o tamanho desta base, reduções ainda maiores
de alíquotas. Então, o efeito alocativo é isso. Os atuais contribuintes, até os que pagam sem perceber o imposto que está escondido no preço dos produtos, vão pagar por produtos muito mais baratos e esse mecanismo automático alcança esse vasto contingente que está fora do alcance dos impostos tradicionais. E o que eu acho que vai acontecer, Cláudio, é que vai ficar muito evidente quão obsoletos estarão esses impostos analógicos, principalmente o IVA. Eu já dizia que o IVA, o ICMS, daqui a 5 ou 10 anos não vão existir. Pois eu antecipo essa previsão. Eu acho que agora, no pós-Covid, você vai ver que terá se esfarelado completamente a base de tributação, que é a principal base aí dessa proposta que está tramitando no governo, por essa acelerada digitalização, a explosão dos marketplaces, da economia digital, da economia chamada economia colaborativa, né? Sim. Como, por exemplo, o governo sabe cobrar imposto de uma grande rede de hotéis, ou sabe cobrar os 40% de imposto no Big Mac ou na esfirra do Habib's. Mas ele não consegue cobrar, por exemplo, o imposto do Marmitex, que é apanhado pelo motoqueiro através de um aplicativo na cozinha de uma ex-diarista, desempregada, que está utilizando a sua cozinha, que está ociosa, para fazer as marmitas de R$ 9,90, e esse motoqueiro leva ao consumidor e o governo não consegue rastrear esse tipo de operação, que era totalmente informal. Então, esse é o efeito, se distribui de forma mais justa a carga tributária, porque a sonegação é a grande forma de distorção do sistema tributário brasileiro. Flávio, eu queria te perguntar sobre emprego, né? A gente perdeu 1 milhão de postos, mais de 1 milhão de postos de emprego nesse ano de 2020, e a grande preocupação dos ouvintes que estão desempregados, né? E de diversos setores aí da nossa economia. Como que vocês estão... Qual é a perspectiva que vocês têm aí? O que pode ser feito aí para a gente ter uma retomada do emprego nesse momento ainda de pandemia e depois no pós-pandemia? Olha, Pedro, a gente tem que tirar o chapéu para o sistema extremamente inovador de retenção do emprego que foi desenvolvido no Brasil. Realmente, a PEC 936 foi, pode-se dizer, genial e conseguiu minimizar esse estrago, né? Esse 1 milhão de empregos, claro, é uma triste notícia, mas se evitou um mal muito maior, como você vê nos Estados Unidos. Se fala em 30 milhões de desempregados, uma economia muito mais exuberante. Mas a solução para isso é a retomada da economia. E a gente está vendo agora, nós que somos do setor que mais sofreu, nós tivemos a queda de 95% nas vendas, né? A gente está assistindo realmente uma retomada muito forte. O consumidor está voltando com o moral elevado, está animado, né? A gente já tem várias regiões do Brasil, nós empregamos nos 27 estados brasileiros, somos o 15º maior empregador do Brasil. E estamos vendo nos estados onde já se atingiu a chamada imunidade de rebanho, onde a economia já está voltando ao normal, que nós estamos em um patamar de vendas superior, às vezes 20% superior ao pré-pandemia. Para não falar o crescimento explosivo do canal digital que atua em sinergia com a loja física, né? Nós estamos aí chegamos a 500, 600, 700% de aumento do crescimento digital. Então, eu acho que essa retomada da atividade vai rapidamente absorver essa mão de obra excedente. É necessário que realmente nós cuidemos dos mais vulneráveis, que muitas vezes têm que ficar confinados em casa e não tem nada na geladeira para comer. O plano de assistência social de R$600 chegaram em boa hora, inclusive àqueles que nunca tinham tido nenhum programa governamental de amparo. Então, acho que o pior já passou, agora é partir para a reconstrução e passa obrigatoriamente pela criação de novos empregos. Nós tivemos por compromisso fazer essa travessia na medida do possível, estamos conseguindo
fazer essa travessia de mãos dadas com o nosso ativo mais precioso, que é o nosso time, os nossos 40 mil colaboradores, né, que é o maior valor da companhia, o seu banco de talentos. Flávio, queria te perguntar, para o nosso ouvinte, que também está procurando caminhos agora para manter o seu negócio, para sobreviver a essa crise, para virar essa página, no modelo de negócio da Riachuelo, alguma mudança que foi implementada agora durante a pandemia e que você acha que vem para ficar para a Riachuelo e para negócios semelhantes na sua área, Flávio? Bom, Thaís, há muito tempo que nós já não nos enxergamos como uma rede de varejo. A rede de varejo é uma parte importante do nosso negócio, mas é apenas a coluna central de um grande ecossistema que nós gostamos de chamar da futura super app de moda. É o super aplicativo de moda, é onde o cliente vai recorrer a tudo que diz respeito a estilo de vida, a moda, gastronomia, turismo, cultura, fitness, é algo muito mais amplo. Mas há um enraizamento físico através de 320 lojas. Nos 27 estados da federação, são uma peça desse complexo jogo de Lego muito importante. Mas por trás disso existe um sistema financeiro, são 31 milhões de cartões de plásticos que estão rapidamente migrando para o aplicativo financeiro da empresa, estabelecendo conexões digitais com o cliente. Então, eu acho que esse é o embrião de um gigantesco negócio no futuro, né? Múltiplos pontos de contato com o cliente. Travou de novo aí a live com o presidente da Riachuelo, o empresário Flávio Rocha, que conversou conosco aqui. Agora voltou? Oi, Pedro. Deu uma travada. Aí o senhor estava concluindo o seu raciocínio aí sobre a pergunta da Thaís. Exato. Eu acredito que vai haver um grande salto digital que aumenta a eficiência em benefício do cliente. A rede de lojas é apenas uma das facetas do nosso negócio, é a mais visível, mas por trás disso existe um complexo ecossistema que envolve milhares de pequenas empresas, fornecedoras, oficinas de costura, a nossa operação financeira com 31 milhões de contas, 31 milhões de plásticos do cartão Riachuelo, que estão migrando para o aplicativo financeiro. Então, acho que a gente sai desta pandemia muito mais eficiente, com o cliente muito mais bem atendido e com recorrência e relevância, com múltiplos pontos de contato com o cliente. Nós conversamos aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes com o presidente da Riachuelo, o empresário Flávio Rocha. Obrigado pela entrevista, até uma próxima. Muito obrigado, grande abraço.